Amigos e queridos irmãos, Pai do Senhor, quem vos fala é o presbítero João Eudes. Nós pertencemos à Assembleia de Deus Raiz, presidida pelo pastor José Marcos. A igreja está localizada na rua Ernesto Renan 503, no Pinheiral, próximo ao Paraisópolis. Estamos aqui hoje realizando um trabalho de escola bíblica dominical. Eu convido você aí na sua casa, se puder. Você que tem a revista da escola, se você não tiver, pegue sua Bíblia para acompanhar conosco essa lição. Nós vamos falar da lição 12 desse primeiro trimestre, a escola da CPAD, utilizada pelas Assembleias de Deus. E o título dessa lição é a urgência do discipulado, um tema muito importante que tem sido deixado de lado por algumas igrejas. E na verdade o discipulado ele faz parte integral da igreja. Eles têm que estar a todo tempo, temos que dar prioridade para o ensino da palavra, para o discipulado, para instruir as pessoas, para elas saberem como convém andar, se portar, a doutrina da igreja, o ensino da igreja. Então nós vamos falar sobre isso nesta aula de hoje. A urgência do discipulado. Acompanhe aí na sua casa, na sua revista, se você possui, se você não possui, acompanhe através da Bíblia. O texto áureo dessa lição está localizado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática desta lição diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, um discípulo nada mais é do que um aluno de alguém que está ensinando. Então, qual é a função do mestre na igreja? É orientar e instruir esse aluno concernente aos dogmas da igreja, aos ensinos da igreja, baseado na Bíblia Sagrada e no ensino herdado pelos apóstolos de Cristo, ao qual estão relatados na Bíblia Sagrada. E já começando aqui no versículo que lemos do texto áureo: portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, aqui nesse versículo a gente percebe que antes de batizar é preciso ensinar. E o que a gente tem visto hoje em dia em algumas igrejas, ou em muitas delas, é que se perdeu esse cuidado de ensinar primeiro. Então as pessoas já estão pulando a fase do ensino, do discipulado, e partindo direto para o batismo. Então é comum a gente ver algumas pessoas que são batizados antes de serem instruídos, antes de serem discipulados, e depois tem problemas para a sua própria vida e termina também trazendo problema para a igreja, para a comunidade onde fazem parte. Então é muito importante, antes da pessoa se batizar, descer as águas, ela tem um preparo antes, ela tem um estudo, e esse estudo ele tem que ser sem pressa, né? Não adianta também só fazer esse ensino, esse discipulado de qualquer forma, só para dizer que fez. Então tem muitas pessoas que se batizam e na verdade não sabem
de fato o que estão fazendo, ou de fato o que estão trazendo para as suas vidas, tanto em matéria espiritual, que é a mais importante, como em questão de fazer parte de uma igreja, da membresia de uma igreja. Então vamos partir para a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está localizada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao 20. E depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Acompanha aí na sua Bíblia. Vamos começar Mateus 28, 16, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta é a leitura bíblica da nossa lição de hoje. O objetivo geral dessa lição hoje é esclarecer a urgência do discipulado. E objetivos específicos: primeiro, conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro objetivo, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, esse texto que nós vimos aqui, de como se portava a igreja primitiva no tempo dos apóstolos, se a gente for trazer para hoje, nós vamos ver que nós estamos de verdade um pouco longe daquilo que a igreja fazia nos primórdios, da fé através dos discípulos. A união era algo importante naquele tempo e também o é hoje. Na verdade, se não tiver um trabalho com todos unidos em um só propósito, com um objetivo comum, fica difícil de conseguir um êxito e um crescimento para a igreja, um crescimento espiritual. O Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união tem que estar presente no seio da igreja e fazer parte dos irmãos,
Aqui a gente viu no texto de Mateus que lemos, no capítulo 28, verso 19, Jesus dando uma ordem. Aqui está no imperativo, né? Ide e façam discípulos. Então isso é uma ordenança para a igreja, de fazer discípulos. E o que nos traz a ideia de fazer discípulo? Ensinar. O ensino da palavra é importante. E é coisa primordial da igreja, o ensino, né? É comum a gente ouvir uma frase que as pessoas dizem, que Deus não está importado, que Deus não se importa com quantidade, mas sim com qualidade. Isso não é bem verdade. Deus se importa com qualidade, mas com quantidade também. Porque a Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem. Então, se Ele quer que todos se salvem, é que a quantidade é importante para Ele. É possível que uma igreja cresça em qualidade e em quantidade também, desde que seja bem ensinada e bem orientada. Muitos pulam essa etapa de ensinar. Por quê? Porque é trabalhoso, ensinar dá trabalho. Mas quando esse trabalho é bem feito e a igreja tem esse crescimento de acordo com o ensinamento das Escrituras, esse crescimento se torna sadio. E na verdade é o próprio Deus que acrescenta vidas à igreja. A gente não tem que fazer um esforço descomunal, ou como a gente tem visto hoje por aí, os cultos têm virado shows pirotécnicos, muitos artifícios, muitas coisas para chamar a atenção das pessoas. Só que a igreja que é fundamentada em coisas para chamar a atenção, ela tem que viver chamando a atenção sempre. Porque quando ela deixar de chamar a atenção dessas pessoas, essas pessoas simplesmente vão parar de ir. E o discipulado é o que? Justamente o contrário, é que essas pessoas tenham verdadeiramente uma transformação genuína. E a transformação de caráter, de vida, ela é demorada. E ela só vem através da palavra. Então não precisa de muita coisa para que uma igreja tenha um crescimento sadio. É preciso do quê? Temor. Muitas pessoas hoje em dia têm perdido o temor, o respeito pelo sagrado, o respeito pelas coisas de Deus. A gente leu aqui nesse texto que havia temor em cada alma, em cada um havia temor pelas coisas de Deus. Havia o respeito pelas coisas de Deus, pelo sagrado. E muitas maravilhas e sinais acompanhavam eles, justamente por quê? Porque tinha um temor, uma busca, uma simplicidade, uma comunhão entre os irmãos. O texto fala que eles tinham tudo em comum. Olha, um dado relevante que foi divulgado há um tempo atrás, que a porcentagem de evangélicos no Brasil cresceu bastante nos últimos anos, e eu vi que se continuasse na crescente que estava, ultrapassaria o número de católicos no Brasil. Mas aí eu me pergunto, por que esse número tão grande de pessoas que se dizem evangélicas no Brasil não faz diferença na sociedade? Porque um país com mais de 200 milhões de habitantes, se falar que pela essa quantidade de porcentagem, é muita gente. E tinha que fazer diferença na nação brasileira. Então qual é a diferença que nós estamos fazendo como evangélicos no meio da sociedade? E aqui o texto fala que a igreja caía na graça do povo. Né? O povo de fora tinha a igreja como um exemplo, né? As obras que a igreja fazia, tinha o povo de Deus como um exemplo. E hoje, qual é o exemplo que a igreja tem dado para aqueles que estão de fora? Com o seu comportamento, com o seu ensino que tem propagado. Aqui o texto fala que eles tinham tudo em comum, e fala que muitos irmãos vendiam suas propriedades para suprir a necessidade de outros.
E o que a gente tem visto hoje? Grandes líderes não vendendo propriedades, mas acumulando propriedades. Então a gente vê que tem uma inversão do que foi ensinado lá na primeira igreja. Muitas pessoas clamam por um avivamento genuíno, mas esse avivamento genuíno só pode vir através da oração, da busca, da comunhão, da união da igreja. Então note que esse assunto é um assunto de extrema importância para os dias de hoje. A urgência do discipulado. Vamos para a nossa introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Quer dizer, o comportamento de um novo convertido, ele está vinculado ao tipo de ensino a que ele é exposto. Então, a base da igreja, a base da fé cristã é a palavra de Deus. E essa base tem que estar fundamentada no ensino. O discipulado não está à parte do evangelismo. Na verdade, é uma etapa do evangelismo. Caminham juntos. Ao evangelizar uma pessoa, essa pessoa é atraída para a igreja. E quando essa pessoa é atraída para a igreja, se começa o processo de discipulado. O discipulado é uma ação da igreja que envolve a pessoa no evangelho. Então é uma forma do novo convertido ele se envolver com o evangelho, se envolver com a obra. O discipulado é isso, atrai isso. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, um discípulo nada mais é do que um aluno ou um aprendiz de alguém que está a ensiná-lo, ou do seu mestre que está a ensiná-lo. O primeiro ponto, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então as pessoas que seguiam a Cristo eram consideradas o quê? Discípulos de Cristo, alunos de Cristo, aprendiz de Cristo. Os próprios apóstolos, eles passaram por esse discipulado de Jesus e só depois eles se tornaram apóstolos. Então eles conviveram 3 anos da sua vida com Jesus, aprendendo literalmente na prática e ouvindo diretamente de Jesus. Então eles foram discipulados por Cristo. Então veja bem, para você discipular alguém ou para você ensinar alguém, é necessário que antes você tenha sido ensinado por alguém, tenha sido discipulado por alguém, por uma pessoa. Então a igreja tem que tomar cuidado com a forma que faz esse discipulado. Que pessoa a igreja coloca à frente para dar um discipulado, para ensinar alguém, para instruir alguém. Então esse trabalho não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem que ser feito por pessoas capacitadas para tal função. E essa pessoa tem que ter aprendido antes. Hoje em dia é comum a gente ver muitas pessoas querendo ensinar,
mas não pararam para ser ensinadas antes. Então fica uma coisa meio desconexa, né? Esse trabalho é um trabalho muito importante, de suma importância para a igreja e para a vida espiritual. Aqui a gente leu que a formação, a forma com que esse discipulado for exercido vai desenvolver a vida espiritual dessa pessoa e o caráter dessa pessoa, ou para o bem ou para o mal. Daí a importância de um discipulado verdadeiro, baseado na palavra de Deus. Então vamos voltar aqui. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Quer dizer, aquela pessoa que tem o dom de ensinar, ele tem que estar aprendendo todos os dias, ele não pode parar de aprender. Ele tem que se dedicar ao ensino da palavra. E qual é a forma dele se dedicar ao ensino da palavra? Aprendendo todos os dias. O professor ele nunca para de aprender, ele nunca para de estudar. Ele tem que se dedicar à arte de ensinar. Segundo ponto, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização da nação, das nações. O verbo ensinar e ensinar em todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é um mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. O texto que lemos da leitura bíblica de Atos capítulo 2 diz que perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Então eles eram todos unânimes em quem aprender com os apóstolos e guardar aquilo que eles estavam sendo ensinados. Não adianta nada a gente participar de um discipulado e ele ser uma coisa superficial. Nós temos que aprender, mas temos que pôr em prática aquilo que aprendemos, né? E o terceiro ponto é a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Quer dizer, aquilo que os discípulos ensinavam à igreja era justamente o que eles tinham aprendido com o Mestre Jesus. Então eles tiveram o prazer e o privilégio de serem discipulados diretamente pelo Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que eles aprenderam do Senhor, eles passavam para a igreja, e o texto fala que a igreja perseverava unânime na doutrina ou no ensino dos apóstolos, e fala que Deus acrescentava à igreja todos os dias. Então o crescimento quem dá é o próprio Deus. A nossa parte é fazer aquilo que o Senhor nos capacitou e nos ordenou a fazer, de uma forma simples, com temor, com respeito, com reverência e com dedicação à palavra de Deus.
o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação, a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo e da igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais. Como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Então, a educação cristã, ela abrange todas as áreas da vida de um discípulo ou de um aluno. Então, ela abrange todas as áreas: social, espiritual, ética, moral. Então, é uma área completa para todos aqueles que se dedicarem a aprender a palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. O título é O Tripé do Discipulado: Palavra, Comunhão e Serviço. Então, note, irmãos, que para uma igreja crescer de uma forma sadia na presença de Deus, não precisa de muita coisa. De shows. Estamos vendo por aí nos tempos de hoje verdadeiros shows. E Cristo, muitas das vezes, que teria que ser o centro da adoração, o centro da igreja, por vezes acaba ficando em segundo plano. Então aqui a gente vê que o tripé do discipulado de uma igreja sadia é o quê? Palavra, comunhão e serviço. O peso da palavra é muito grande, irmãos, para a nossa vida. A base da vida do cristão é a palavra de Deus. A base da formação do cristão é a palavra de Deus. O norte da vida do cristão é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática. O que foge da Bíblia Sagrada a gente tem que expelir, tem que rejeitar. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. E aquilo que foge do que a Bíblia ensina e orienta tem que ser repelido pela igreja. Daí a importância de um discipulado, de um ensino. Porque o cristão que está ensinado, que está inserido no contexto da palavra, ele vai rejeitar aquilo que tem aparecido nos nossos tempos, e eu creio que lá atrás também era da mesma forma, para tentar ludibriar ou tirar o foco daquilo que é essencial e de importância para a igreja e para a vida do cristão. Então, hoje em dia os cultos estão cheios de muita coisa, de muitos adornos, de muitas coisas pirotécnicas, jogo de luzes, sinal de fumaça, e não precisa nada disso aí, irmãos. A palavra de Deus, ela é simples, a pregação do evangelho, ela é simples, mas ela tem que ser feita o quê? Com temor, com dedicação, com zelo. A obra do Senhor tem que ser feita com zelo. A palavra do Senhor é sagrada. E por si só, a palavra basta para transformar a nossa vida. A gente não precisa de mais nada aí que vem de fora. A palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra é viva e ela tem o poder de transformar a vida e o caráter de quem se permite ser moldado, ser transformado por ela.
Então, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Primeiro ponto, palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos com o próprio Jesus Cristo. Os quais receberam revelação direta de Jesus durante seu ministério terreno. E depois do Pentecoste, do Espírito Santo. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, ainda nos resta o ensino que eles nos deixaram através da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia Sagrada. Segundo ponto, comunhão, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento em comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, irmão, note, a palavra transforma. A comunhão, ela serve para quê? Para envolver o discipulado. Envolver onde? Na comunidade dos santos. Envolver na igreja. Para a pessoa se sentir parte do corpo de Cristo. Então, o que tem o poder de transformar? A palavra. E a comunhão tem o poder de envolver a pessoa, de envolver o discípulo no corpo da igreja.